gente, tudo bem? Quis aproveitar o tema da semana, que foi toda essa polêmica com a Bienal do Livro, e hoje é domingo. Achei que seria bem propício gravar um vídeo sobre um livro que eu li recentemente e que eu já queria ter gravado essa resenha há algum tempo aqui pro canal, que é o livro das listas, do Renato Russo. É uma publicação feita pela Companhia das Letras. Esse era um livro que, ele não é lançamento, ele já foi lançado há um bom tempo e ele tava lá na minha listinha de desejados da Amazon pra eu ficar de olho nas promoções. E aí eu sei que em agosto ele tava com uma promoção super boa, acho que de 60% de desconto, e eu aproveitei pra comprar. Do que se trata este livro aqui? Ele é uma coleção de cadernos do Renato Russo, que pra quem não conhece, era o vocalista e compositor da banda Legião Urbana. E ele era apaixonado por listas, ele adorava fazer cadernos com listas praticamente todos os dias na vida dele. E aí esse livro foi uma compilação de todas essas listas. Ele inclusive é dividido por décadas, então quando o Renato era criança, depois adolescente, adulto, então no índice tem anos 70, anos 80 e anos 90. E o que os organizadores fizeram, que foram a Sofia Mariucci e o Tarso de Mello, eles pegaram todas as referências dessas listas que o Renato fazia e trouxeram para esse livro. É um livro muito legal, muito cuidadoso, um trabalho super sensível feito. E ele é todo bonitinho porque ele é como se fosse um caderno. Então as páginas têm pautas e tem muitas fotos das listas, fotos dos cadernos, enfim, traz desenhos que ele fazia. O livro ele é muito bonitinho, além de tudo, assim, sabe? Então, por exemplo, a primeira lista que tem é de 10 canções favoritas que você consegue lembrar. Aí tem uma música dos Beatles, então eles começam a falar aqui embaixo um pouquinho sobre os Beatles e qual foi a influência dos Beatles na vida do Renato Russo, assim. Isso é muito legal. Então eles pegam, por exemplo, o trecho de entrevistas do Renato em algum lugar, ó, Isto é Senhor, 1º de novembro de 89. Revista Bis, abril de 89. Eles pegam referências de entrevistas do Renato, então vejam só esse trabalho de curadoria, que massa que foi, e colocam aqui. Eu acho muito legal que eles colocam algumas fotos de listas, né, que aqui, por exemplo, ele tá listando 10 pessoas famosas que você convidaria pra jantar. E aí mostra as 10, só que ele coloca o plus aqui. Então isso é muito legal de ver, sabe? Eu achei super divertido. Me marcou muito um trecho aqui que ele fala sobre a morte do Kurt Cobain. E olha esse trecho aqui, legal. Quando o Kurt Cobain se suicidou, Renato anotou entre suas tarefas da semana acompanhar tudo que a imprensa dissesse sobre o caso. E declarou: "O homem é o melhor letrista que apareceu nos últimos 10 anos. Ele era fera. Fica até difícil explicar como eu o achava bom. Foi uma grande perda. Era um poeta de mão cheia e não apareceu ninguém como ele, não com a sua idade falando as coisas que ele falava." E daí ele deu uma entrevista para a revista Manchete no dia 16 de julho de 1994 e que ele falou uma coisa que me marcou demais. Até marquei esse trecho aqui no livro porque eu achei que é muito parecido com o que a gente que trabalha com blogs, com YouTube passa, sabe? Cada um na sua proporção, claro, mas ele fala assim: em geral, o rock and roll é muito adolescente. A poesia que existe nele, se existe, é sempre uma coisa de 8ª série. Aliás, eu sou acusado disso. Mas se você pegar uma letra do Kurt Cobain, por exemplo, vai ver que ele falava pra todo mundo: eu sinto bastante a sua morte, porque entendo bem o processo pelo que ele passou. Essas coisas de fazer sucesso em cima do que você acredita e sente e ter as pessoas querendo mais e mais é complicado. Então o livro é inteiro formado assim sobre listas, então ele gostava de fazer, por exemplo, listas das top 20 músicas da semana, e daí na semana seguinte ele fazia novamente e colocava a posição que a música estava na semana anterior. Ele adorava fazer isso. E é claro que as minhas listas preferidas sempre serão aquelas de coisas a fazer, né? Então ele colocava aqui, por exemplo, ó, filmes que ele queria ver, concertos para assistir, shows, coisas de trabalho, então ó, teste, linguagem, quem é quem no jornalismo televisado, ler on the road. Então assim, muito legal, sabe? É muito legal ver listas de tarefas das outras pessoas. Eu amo fazer isso. Em meio às listas de todos os tipos e também aos versos que depois se transformariam em canções, os cadernos e diários do Renato são repletos de listas com coisas a fazer. Desde as tarefas cotidianas mais simples, como ligar para alguém, comprar algo, ir a um lugar, até ideias para mudar de hábitos, comer, dormir, trabalhar. Renato sempre anotou o que não podia deixar de fazer no dia a dia, inclusive com relação a discos, filmes e livros. Por exemplo, ler o clássico de Jack Kerouac, On the Road, está logo abaixo de pintar camiseta. Entre as diversas anotações de Renato, merecem destaque as muitas ideias para discos, livros e filmes que ele pretendia fazer, incluindo em listas de tarefas posteriores uma adaptação para a ópera do romance Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, considerado o primeiro livro brasileiro com temática homossexual. Comum às diversas fases da vida de Renato, nessas listas em que, junto às pequenas tarefas do dia, há tantos grandes projetos a realizar, a paixão pela vida e pelas artes se mostra ainda maior do que aquela que seus fãs podem ver nas admiráveis
obras que ele deixou. E eu acho que essa que é a grande importância da gente registrar as nossas listas. Então por isso que quando eu falo que eu voltei a fazer bullet journal e as pessoas perguntam, mas você guarda os cadernos? Essa é a riqueza de você guardar esse registro, porque às vezes as nossas listas falam mais sobre a nossa época do que você escrever um diário, por exemplo, porque aquilo que você aspirava a fazer, aquilo que você queria fazer ou precisava fazer, registra como estava a sua vida naquele momento. Então eu acho isso incrível, eu acho muito legal que a gente tenha um registro, especialmente em papel, porque é uma coisa que o papel registra e que nenhuma ferramenta digital eu consegui superar isso, é o nosso nível de energia escrevendo. Então muitas vezes o jeito que você pegava na caneta, o jeito que você escreveu, registrou, mostra como você tava. Eu já tirei conclusões revisando listas minhas ou anotações que eu fiz só pelo tipo de letra que eu fiz no dia. Eu falava, nossa, esse dia eu acho que eu tava meio nervosa, porque eu escrevi de um jeito que eu sentia a minha letra. Então no digital isso não existe, é uma das grandes vantagens do papel. Eu acho muito legal desse livro que mostra, por exemplo, se numa semana ele colocou lá os 10 filmes preferidos dele ou os 10 livros que ele tá apaixonado no momento, aí os curadores do livro, eles fazem um trabalho de mostrar que músicas ele compôs na época, referências dentro da música para aquelas listas que ele fez. Então assim, gente, é um trabalho extraordinário. E assim, se você ama listas e curiosidades sobre a rotina de artistas ou rotina de outras pessoas, assim como eu, você vai amar esse livro. E se você for fã de Legião Urbana e ainda não tiver lido, simplesmente leia, você vai ficar apaixonado. Aí, só pra finalizar esse vídeo, eu queria compartilhar aqui uma lista que tem de coisas a fazer, que eu achei todas muito divertidas, assim. Então, ó lá. Ir ao Sindicato dos Músicos, descobrir qual é a situação real, fazer trabalho de jornalismo, ler peças, ir à biblioteca com mais frequência e ler. Filmes pra assistir, daí ele tem uma lista de filmes pra assistir. Começar a estudar sério pra prova que vem aí. Ensaiar canções, tem show no final de semana. Limpar o quarto, roupas, etc. Escrever uma busca pelo Hades. Organizar as coisas que você escreve, tudo. Dormir menos, trabalhar mais. Ler os livros que você ganhou de aniversário, aí ele listou os livros aqui. Tentar fazer coisas em vez de vagabundear por aí. Acordar mais cedo, ler de manhã, não à noite. Trocar os horários. Organizar a agenda de telefones, cortar o cabelo. Pegar de volta discos e livros. Comprar uma caneta nova, fumar menos. Não cabular tanta aula. Checar trabalho de tradução e tudo mais. Comprar acabamento para a parede. Pegar óculos na rua 31. Lembrar o seu melhor amigo sempre e agradeça bastante a ele. Pontos bons. Novos amigos. Nada de drogas, nada de álcool, me sentindo tranquilo. Pontos bons a trabalhar. Trabalho. Yeah. PS. Comprar discos clássicos, músicas do começo da Idade Média e Renascença. Comprar livros de pôsteres. Então assim, gente, poxa vida, não é muito legal a gente ver o que a pessoa colocava na lista de coisas a fazer? E aí trazendo um pouquinho porque a gente ensina com, por exemplo, o método GTD, na coisa do esclarecer, né? A gente encontra aqui, isso aqui é um esvazie sua mente do Renato Russo, a gente encontra aqui itens das mais diversas naturezas. Ir ao Sindicato dos Músicos e descobrir qual é a situação real lá é uma aproximação para ele fazer, mas talvez faça parte de um projeto maior. Onde que ele organizaria esses projetos maiores? Se ele usasse GTD, ele provavelmente teria um projeto que era, né, descobrir qual é a situação real do Sindicato dos Músicos, estaria na lista de projetos dele e ia desencadear uma série de outras próximas ações para ele ficar mais tranquilo com relação a isso. Se ele não tiver uma lista de projetos, por exemplo, depois que ele for no Sindicato dos Músicos, provavelmente vai gerar uma próxima ação em cima disso, ou ele vai se ocupar com outras coisas e em algum momento ele vai lembrar, ah, é verdade, o Sindicato dos Músicos, tem que fazer alguma coisa. Então, o que é legal é que o GTD pega tudo aquilo que já faz parte da nossa vida de forma que a gente já faz, só que dá uma melhorada, sabe? Pra gente ter uma vida mais tranquila. Enfim, não podia deixar de passar esse exemplo pra dar uma aulinha também, tá? Bom, então é isso, gente. Recomendo super o livro, espero que vocês gostem da leitura. A gente tá num momento que a gente precisa fortalecer as relações humanas, a empatia e, essencialmente, os livros. Então, nunca pare de ler, nunca pare de incentivar a cultura e, acima de tudo, nunca deixe de ser quem você é, tá bom? Tchau, boa semana a todos.